Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium. Hoje para a gente falar desse assunto, que é o assunto da vez, da semana, que é a lua cheia com eclipse no signo de Libra. Vamos falar sobre essa fase de muita mudança que a gente está no final de março e começo de abril. Vamos explicar por quê. Esse eixo relacional Áries e Libra. Vamos falar signos impactados, mais para o final, fica aqui no vídeo comigo. Vamos falar sobre colocar o mapa do Brasil também para onde está. Até uma curiosidade, também coloquei o mapa dos Estados Unidos para a gente ver onde está caindo essa lua cheia no signo de Libra. Bom, se você é novo por aqui, está entrando por esse vídeo, meu nome é Denise Carvalho, é um prazer ter você aqui. Se você está de volta, você sabe que é sempre uma honra a gente trocar as nossas figurinhas por aqui. Considera se inscrever caso você ainda não esteja inscrito e aquele seu like sempre é de grande ajuda aqui para o canal. Vamos lá? Vamos falar então, sempre vocês sabem, vamos falar, lembrar sempre que a astrologia é sistêmica e que a gente está sendo impactado por várias camadas diferentes, né? Hoje a gente faz um recorte desse mapa da lua cheia, mas é mais complexo do que isso, né? Então nós vimos alguns vídeos que você pode acompanhar aqui no canal, caso você não tenha visto ainda. Tem o vídeo da jornada de março, né? Eu vou colocar aqui a jornada daqui a pouquinho, mas que a gente fala do ciclo todo. Então começamos lá na lua nova, quando Sol e Lua estavam juntinhos, um novo ciclo, 10 de março, depois a crescente dia 17, 10 de março em Peixes, crescente em Gêmeos. Chegamos ao pico culminante do mês, com eclipse, vamos falar um pouquinho disso, as diferenças, enfim, a 5 graus de Libra. E vamos depois para a lua minguante em Capricórnio no dia 2 de abril. Então, para quem não conhece, eu vou também colocar o link aqui da jornada de março, tem uma jornada de calendário aqui no canal, para vocês olharem o mês como um todo, poder entender as interferências de cada semana, poder fazer plano, poder pensar como está a energia daquele momento, certo? Então a gente está aqui, né, pessoal? Chegamos então no final do mês, na lua cheia. Já falamos de toda a jornada, falamos da lua nova, falamos do ano novo astrológico, que também tem vídeo aqui no canal, falando desse tom para os próximos 12 meses, que é o ano novo astrológico. E finalmente chegamos na lua cheia, certo? Bom, primeiro de tudo, vamos pensar nessa forma sistêmica, que a gente gosta de pensar astrologicamente, não dá pra gente pensar uma coisa só, nesse curto espaço de tempo onde nós estamos tendo vários pontos de inflexão. Então, ano novo astrológico, que é o novo, quando entra o Sol a 0 graus de Áries, equinócios, né, de primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. Há uma mudança de estação. Nós, especialmente para a galera brasileira que está escutando, quem está em lugares onde a estação não muda tanto visualmente, a gente parou de celebrar, né? A gente tem uma desconexão com o céu. Mas é o início de um novo ciclo, especialmente o equinócio de março, porque o Sol está a 0 graus de Áries, para a astrologia, um novo ano que se inicia. Então tem essa energia do novo. Eclipse lunar no dia 25. Mercúrio entra no seu movimento retrógrado. Mercúrio, a comunicação, o pensamento, a gente tendo aquela energia de revisão. Vamos falar disso um pouquinho. O eclipse solar no dia 8 de abril e a conjunção Júpiter-Urano, 20 de abril, também tem vídeo aqui no canal falando. Num curtíssimo espaço de tempo, né, num espaço de um mês, nós temos várias energias que causam um ponto de inflexão, mudança, inversões, mudanças de perspectiva. Por isso é tão interessante entender onde especialmente esses eclipses, caem no seu mapa de nascimento. Preciso recomendar muitos vídeos, está aqui na descrição, vou colocar os cards, sobre os nodos lunares no eixo Áries e Libra. Tem uma coletânea de 3 vídeos, onde você pode ver pelo seu signo ascendente. Também você pode ver o último ciclo todo Áries e Libra, dos últimos 18 anos, onde ele foi caindo. Enfim, tem várias informações bacanas. Se você quer entender pelo seu signo, principalmente seu signo ascendente, melhor ali pelo vídeo, você poder se localizar do que eu estou falando para você, tá bom? Nesse momento. Porque os eclipses causam esses pontos de inflexão, né? Então, só relembrando, vamos falar um pouquinho sobre essas inflexões, só lembrando as datas dos eclipses, 25 de março e 8 de abril,
E depois a segunda leva de eclipses, que acontece no intervalo normalmente de 6 meses, entre um e outro, outra dobradinha em setembro e outubro, certo? Bom, vamos lá. Esse eclipse que a gente vai ter no dia 25, ele é um eclipse chamado penumbral. Ele está nessa zona de penumbra. Essa foto tirada do Hubble ficou linda, né? Então essa zona aqui, olha, é a zona de penumbra, onde acontece esse eclipse, que não é dos mais intensos em termos de alinhamento, né? Quando ele está numa zona de umbra, que ele é um eclipse total, não é o caso agora, no dia 8 de abril sim, mas agora não. Então, para a gente localizar. E por que os eclipses não acontecem todos os meses, só a cada 6 meses? Porque a cada 6 meses acontece esse alinhamento certinho, né? Ou na área de umbra ou penumbra. Mas a lua cheia pode se dar nesses intervalos nos outros meses, né? Então leva 6 meses para chegar a esse alinhamento, certo? Então, esse é um penumbral. Os eclipses, eles têm por natureza chacoalhar a gente. Eu dou sempre esse exemplo, né, de um apagão e de um acordão. A gente chacoalha aquela área de experiência, aquele eixo de experiências, né, porque é sempre naquele eixo de signos opostos e complementares. Então, vê para você onde cai o eixo Áries e Libra no seu mapa. Então, eles têm por natureza ser uma culminação, né? Eles finalizam e dão novos inícios, né? Tem um quê de faxina no eclipse, da gente eliminar o que não serve mais ali, né? Especialmente onde está Libra no seu mapa, onde está o nó do sul, isso está bem explicado nos outros vídeos. Há um quê de renovação ali, né? De algo que talvez não funcione mais, está se renovando, e algo de ampliação onde está Áries, que é onde está o nó do norte, que fala dessa ampliação de foco, né? Os temas se desdobram. O que acontece em época de eclipse não dura só naquele período de eclipse, ele pode ter desdobramento, lembrando que nem sempre negativamente, claro, há desdobramentos positivos, né? Porque a gente tem essa coisa, os eclipses, gente, esse tom apocalíptico dos eclipses não me agrada porque nós temos eclipses desde que o mundo é mundo, a cada 6 meses eles acontecem, então tem muito essa coisa de mídia, para ganhar clique, essa coisa muito apocalíptica, né? É importante? É super importante. Sempre legal você saber onde está o eixo dos eclipses, que ficam no mesmos signos, né, por 1 ano e meio. Então, de meados de 23 até o iniciozinho de 25, no eixo Áries e Libra, vocês notaram aqui, só voltando um pouquinho, que tem esse primeiro toque no 17 de setembro, quando ele tá para mudar para o outro eixo, ele já tá dando esse toquezinho em peixes, porque o próximo eixo, ele vai andando ao contrário no zodíaco, o próximo eixo é Virgem e Peixes, ok? Então, só para a gente se localizar aqui. Certo? Então, os temas, como eu estava dizendo, desdobram, né? Então, alguma coisa que desenrola aqui nessa área de experiência, onde você tem Libra, especialmente agora o eclipse sem Libra, você pensar, entrando umas mensagens aqui, você pensar esses acontecimentos que se desdobram, eles podem durar até o próximo eclipse, não necessariamente, mas o que eu quero dizer é que eles podem perdurar, né? Eventos que você acaba lidando com eles por mais tempo. Por isso é importante a gente pensar, especialmente com essa mistureba de situações aqui que a gente está vivendo, com muita energia ao mesmo tempo, a gente pensar nessas tomadas de decisão com muita cautela. Por quê? Porque há um ocultamento de um astro no eclipse, né? Então a gente está falando sempre de um ocultamento de algo, a nossa visão não está tão clara, somado a isso o fato do Mercúrio bem no meio entre um eclipse e outro, que é o nosso pensamento, a forma de pensar, de comunicar, entrar no seu movimento de retrogradação em Áries, que é um signo impulsivo. Então a gente tomar esses cuidados aí não custa nada, certo? Pensa direitinho. Eixo Áries e Libra, para o coletivo, nós estamos vivendo um ponto importantíssimo desse mapa da Lua Nova. A gente poderia ficar horas aqui falando só sobre o eixo Áries e Libra, que é o eixo relacional, o eixo dos acordos, das parcerias.
Então, para a coletividade, a gente tem esse dilema com relação a acordos, parcerias, tanto do ponto de vista individual das nossas relações, quanto até do ponto de vista coletivo, se a gente for pensar o tamanho dos desacordos que estão acontecendo no mundo, guerras, e até no vídeo que eu falo do panorama geral de 2024, eu comento isso, né? A gente está com o nó do norte, que é onde está com a energia ampliada, amplificada, em Áries, que é o guerreiro, a luta, a coragem, o líder, né? O impulso. Então isso está ampliado do ponto de vista coletivo, essa visão do eu, versus no nó do sul, fazendo essa revisão de Libra, que é o signo que concede, que quer agradar, que tem então esse paralelo entre a super independência e autonomia de Áries versus a dependência e a empatia, às vezes exagerada, de Libra, que sempre considera um outro, né? O Áries é autorreferente em si mesmo e o Libra é a referência, é o outro. Então nós estamos vivendo esse paralelo e a gente pode verificar talvez nos nossos entornos, né? Há uma probabilidade, astrologicamente falando, de pessoas revisando relações, a gente vê isso com mais frequência, e a gente olhando então do ponto de vista dessa faxina do nó do sul, o quanto a gente concede, o quanto a gente está sendo a gente mesmo, né? Essa relação entre dar e receber, que é Áries e Libra, entre a expressão individual e o relacionar-se, né? Esse espaço a dois. Então a gente tem agora o Sol em Áries e a Lua em Libra. Na Lua cheia é sempre uma oposição, reforçado pela questão do eclipse, que traz um marco ainda maior por ser eclipse nesses assuntos, né? Então isso é importante a gente entender do ponto de vista do seu mapa, né? Mas em termos de signo, para todo mundo, independente de onde caia, existe primeiro esses assuntos de acordo, e aí você entender também a área de experiência onde está no seu mapa, né? Se você tem Áries e Libra, por exemplo, Áries ascendente ou Libra ascendente, isso fica mais forte porque você já tem o eixo relacional nesses signos. Fica uma dupla questão de acordos e relacionamentos e parcerias, né? O que foi acordado versus o que está sendo feito e etc. Acima disso, né, a gente tem uma outra questão que eu queria explorar com vocês, e me fala se vai ficando claro, me fala como é que é isso para você, né, onde está o seu eixo, o que você achou dessa questão até dos vídeos sobre os nodos lunares, onde que está situado para você, o que está sendo agora questionado, né, esse acordão e apagão dos eclipses. Nós temos então no mapa de agora, o mapa da lua cheia, Vênus em conjunção com Saturno. Tá aqui, né, gente, na lua cheia. Já vou falar aqui desse mapa. Essa conjunção, ela vem reforçar a questão afetiva, dado que Saturno é um planeta do compromisso, da responsabilidade, da austeridade, né, que cobra os acordos. Isso tudo é amplificado no sentido de, falei bastante no vídeo do Ano Novo Astrológico, desse choque de realidade, da gente ser o auditor, né? Então tem uma figura de um auditor, mas a presença de Saturno com Vênus, que é a regente da alunação, porque Vênus rege o signo de Libra. Se você é novo com tudo isso de astrologia, cada signo tem o seu regente. Às vezes eu explico para as pessoas assim, tipo um gerente, quem gerencia, quem é um guardião daquele signo. Então, o regente de Libra é Vênus, que é o planeta da harmonia, das relações, né, da diplomacia. Então, Vênus em conjunção com Saturno, que é esse auditor austero, responsável, né, que vem entender como as coisas se dão na esfera do concreto, trazem esse questionamento de alto valor, né? Acho que Saturno está ligado a isso, de autoestima, alto valor ou a falta dela, né? Para que isso seja renovado, né? E lembrem sempre que todas as configurações, qualquer recorte que você faça da astrologia, seja a lua nova, seja a lua cheia, seja um trânsito que a gente esteja falando, sempre pensa como isso pode te ajudar na transformação do seu mapa.
né? Como isso se dá para você? Porque é sempre uma oportunidade da gente repensar. Tudo que acontece no céu é uma oportunidade da gente ir transformando, da gente ir elevando a nossa consciência individual e coletiva, certo? Então, temos esse aspecto marcado aqui. Bom, tudo bem? Deixa eu fazer umas pausas que eu coloco um play aqui. Mapa de lua cheia está subordinado ao mapa da lua nova, que o novo ciclo começou lá em 10 de março, né? Então, só coloquei aqui para a gente lembrar que esse é o ponto culminante desta lunação de 10 de março e até algumas semelhanças, algumas coisas para a gente pensar. Tem um vídeo aqui no canal da Lua Nova, não vou me repetir, mas só para a gente ver algumas coisas. Temos essa concentração de casa 1, né? A lunação cai na casa 1 para o Brasil, né? Aqui tem uma diferencinha de São Paulo e Brasília, mas não vai fazer diferença no que eu estou falando. A lunação cai na casa 1, né? Então tem esse foco de atenção no povo, no comportamento coletivo das pessoas, né? O estado de ânimo, a moral, né? O estado de, né? A opinião do povo. Então isso participou dessa alunação. Essa alunação já tinha esse tom austero de Saturno, ascendente em peixes, que traz esse lado mais sensível, vulnerável, né? E aqui a gente tem uma lua cheia com eclipse, que também tem um ascendente em peixes e tem esse foco novamente no eixo de recursos, dinheiro, né, economia. Eu queria fazer alguns paralelos que é importante para a gente pensar, não só nesse recorte da lua cheia, mas ela está subordinada à lua nova, e também levar em consideração o próprio ano novo astrológico que aconteceu dia 20. Então, tudo isso está no ar, né? Tudo isso ainda está válido. Então, nessa lua cheia, a gente tem esses reforços do eixo do dinheiro e economia, que eu vou comentar, que eu vou mostrar já para vocês aqui na tela. O Marte entrou em peixes, né? O ascendente está em peixes, que traz esse lado mais sensível, mais vulnerável, uma sensibilidade. O Saturno no ascendente também marca essa austeridade, essa cobrança, né? E nós vamos ver algumas coisas, né? No ano novo astrológico, onde eu tô? Ano novo astrológico, a gente tem o mapa que tem a ver com os 12 meses futuros, também marcando essa questão de recursos muito forte, como a gente viu. A Lua agora em Libra, né, cai na casa 8 do Brasil, que também está relacionado com recursos e dinheiro, apesar de fazer esse trígono com Júpiter e a Lua aqui em Gêmeos, né, tem essas facilidades, mas lembrem sempre que, por hierarquia, os aspectos de tensão falam mais alto. Então, ela aciona esse eixo de recursos e dinheiro e aciona o Plutão do Brasil na casa 2, que é um planeta também relacionado a dinheiro, dinheiro alto, recursos, né, numa área de economia. Então, esse eixo de recursos e economia, que aqui na Lua Nova estava em peixes, lembra que a gente falou? Então, esse eixo, só estou mostrando esses dados aqui para vocês verem como esse eixo está marcado. E também marcado por trânsito no mapa do Brasil. Os planetas aqui fora da mandala é onde eles estão agora no céu. Então, o Saturno está no limiar de entrar na casa 2 do Brasil, que é esse auditor, né, que vem cobrar, vai entrar entre abril e maio. Então, há uma cobrança, uma questão financeira importante para o Brasil lidar ou sim, né? Bom, voltemos aqui no mapa da lua cheia. Queria reforçar esse lado econômico, recursos. A gente já falou dessa questão de Áries e Libra, que é importante. O impulso, né? O Marte, apesar de em peixes, ele não está com a sua força maior, né? Porque Marte é um planeta de ação, de defesa, do eu, num signo coletivo, né? O Marte em signos de água, ele tende a ir para um lado mais empático
e vai enviesando um pouco essa agressividade do Marte, né? Porque o Marte é mais agressivo num signo mais compassivo, que é Peixes. É bacana para a gente pensar em assuntos ou ações que exijam diplomacia, ponderação, exija empatia, a gente olhar para uma visão mais coletiva. Porém, no mapa do Brasil, ele ferve aqui, cravado no ascendente, que dá essa indisposição do povo, né? A Vênus aqui é a pequena benéfica, abranda um pouco a situação, mas ela está conjunta a Saturno, que vem cobrar lembrando na astrologia tradicional antiga, Saturno e Marte eram chamados os maléficos, né? Então eles estão aqui trazendo esse lado mais indisposto para o mapa, para a área de experiência no mapa do Brasil, que fala do povo, né? Da situação do povo, do ânimo do povo, da nação como um todo, certo? Que mais eu ia comentar com vocês? O Mercúrio em Áries, né, que é o sincericida, que tá, como a gente falou no mapa do Ano Novo, astrológico, segue nesse mapa sem aspecto. Falei que ele fica um pouco perdido sem aspecto, e o Áries é o sincericida, né, o muito franco, então a comunicação mais franca. E aí a gente vamos lembrar, então, que no dia 1º de abril, e não é mentira, começa a retrogradação, que é um período de revisão, período para a gente revisar os temas, certo? Então temos mais isso para pensar nesse momento de eclipse. Vamos seguindo. Comentei aqui com vocês no começo, né? Coloquei esse eclipse de lua cheia para os Estados Unidos, tá? Então ele cai aqui na casa 10 dos Estados Unidos, que é meta, o executivo, liderança, né? Liderança em geral do país, né? Então essa área de objetivos, de meta, é onde está caindo para os Estados Unidos. O poder executivo, né? Que faz um aspecto tenso com os planetas que estão em Câncer, né? O próprio mapa dos Estados Unidos é canceriano, não por acaso os Estados Unidos que acabam se envolvendo nas disputas, né? Tem o Marte na casa 7, que é a casa do outro, então a disposição de entrar nas questões de disputas, a própria força bélica, né, dos Estados Unidos está aqui marcado no mapa dos Estados Unidos, mas é só uma curiosidade. A Lua em Aquário, que é super livre, né? Então o quanto é caro para o americano a questão da liberdade, né? De ser uma nação livre e futurista, enfim. Bom, vamos seguir aqui, vamos falar um pouquinho de signos, né? Onde a gente está falando de uma lua em Libra, então quem se favorece numa lunação de Libra são os signos de ar, certo? Que fazem com essa lunação, especialmente se você tiver no início desses signos, né? Porque já que a lunação cai a 5 graus, lua cheia, 5 graus e 7 minutos, se você tiver especialmente no início, uns 5 graus, 10 graus, ainda dá para considerar de diferença, mais ainda, né? Em Aquário e em Gêmeos, né? Então favorece. Aqui a gente tem os signos que fazem com essa lunação um ângulo de 90 graus, que eu gosto sempre de fazer essa imagem do catavento, que é um motor, apesar de um aspecto de tensão, a gente entender tensão como uma possibilidade, como um impulso, né, da gente se mover e sair da inércia. Então, a 5 graus de Libra, Capricórnio, Câncer e a sua oposição Áries estão nos aspectos de tensão, né? O ângulo de 90 graus com Câncer e Capricórnio, e a oposição, que é um ângulo de 180 com Áries. Então, aí você pensar quais áreas de experiência estão sendo acionadas aí, o que pode mobilizar, né? A gente tentar o caminho do meio quando tem uma tensão nessas áreas de experiência ou com esses planetas envolvidos nesses signos, né? Então a gente tem que observar, é uma lua que mexe com o doméstico, é um Mercúrio que está falando da comunicação, relação com irmãos,
por aí vai. A gente teria que analisar mapa por mapa, aqui é para dar um overview para vocês. Os signos de fogo, tirando o Áries por conta da oposição, que aí tem um aspecto de 60 graus, que é o sextil, Sagitário e Leão, se favorecem quem tem no início do signo. Essas áreas de experiência no seu mapa que estão regidas por Sagitário e Leão ou seus respectivos planetas, tem esse favorecimento nessa lua cheia, né, nesse eclipse. Os signos de Peixes e Touro têm com essa lunação um aspecto de 150 graus, que chamam quincúncio, e essas áreas de experiência, quando a gente tem esse aspecto, a gente precisa fazer algum ajuste, né? A gente moderar ou a gente ajustar uma situação, né? Que a simbologia desse ângulo de 150. Nem para lá nem para cá, a gente ajusta para a situação, para a gente levar uma situação adiante, né? Faltou aqui a gente falar, que aí a gente fala que esses signos estão peregrinos, né? Eles não estão em aspectos muito evidentes, ou os aspectos estão fora dos aspectos principais, onde, na verdade, Libra está entre eles, né? Que é Virgem e Escorpião. Então, eles já estão numa situação mais de neutralidade, certo? Bom, com relação a essa lua cheia, né? Cada um desses signos, gente, aí, senão não acaba nunca o vídeo, cada um desses signos está vivendo os seus respectivos trânsitos, né? Estou falando só com relação a essa lua cheia, certo? A gente tem que levar em conta também, por exemplo, quando eu falo de Virgem aqui, Virgem está vivendo as suas outras questões que não estão relacionadas com a lua cheia nesse momento, mas que é a oposição de Saturno, para quem está mais no começo do signo, e Netuno para quem está mais no final, né? Então, tema para outro vídeo, mas tem aqui também um pouquinho falando dos trânsitos, um pouquinho não, até falei bastante dos trânsitos de Saturno. Para quem for desses signos, tem um vídeo aqui explicando sobre isso. Bom, é o que eu queria dividir com vocês, algumas reflexões sobre essa lua cheia, sobre a temporada de eclipses. Se você ficou por aqui, agradeço super a sua audiência. Não esquece de dar aquele like para me ajudar. Se você não se inscreveu ainda, considere clicar aqui e se inscrever para ajudar a circular o canal. E eu te vejo na próxima. Me conta um pouco como tudo isso refletiu para você. Eu gosto sempre de ouvir vocês e a gente poder trocar aqui pelos comentários e aprender juntos aqui, tá certo? Beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!